Olá, boa tarde. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Vamos verificar aí se vocês acertaram as respostas. Na quarta questão, sublinhe o predicado das orações a seguir e identifique o núcleo de cada um. Então, letra A, o predicado todo, né? Conheço bem sua incrível história de amor. E o núcleo do predicativo é conheço. Quem conhece, conhece alguma coisa, né? Então tem um verbo transitivo direto. Por ser um verbo transitivo direto, é um predicado verbal. Então, toda vez que o predicado for verbal, o núcleo dele vai ser o verbo. Na B, chegava o sono. Quem chega, chega, né? Verbo intransitivo. Então, no caso, só o verbo é o predicado e só o verbo é o núcleo. Na C, lembra que eu expliquei na aula passada? Seus passos eram tão leves e tão graciosos. Então, meu sujeito é seus passos. É igual na B. Na B, ó, o sono chegava. O sono é o sujeito. Então, o predicado é tão leves e tão graciosos eram. Porque tá invertido aí, né? E, por ser um predicado nominal, que tem o verbo ser, ó, o verbo eram, que é do verbo ser, eu tenho dois predicativos, que é o leves e graciosos. Então, toda vez que o meu predicado for nominal, é o predicativo que é o núcleo do predicado, que no caso é leves e graciosos. Na D, uma fina garoa molhava as calçadas. Então, quem molha, molha algo, né? Verbo transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um predicado verbal. Se o meu predicado é verbal, o meu núcleo vai ser o verbo, molhava. A capa era sempre o abrigo garantido. Era, verbo ser, ó. Quem é algo, né? É o que? O abrigo garantido. Então, abrigo vai ser o predicativo do sujeito, no caso, capa. Estou dizendo que a capa é um abrigo, né? Quinta questão. Letra A, predicado nominal. Por que é predicado nominal? Olha o E aqui, ó. Sábado é dia de baile. Então, é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade, é o meu predicado nominal. Predicado verbal, dançaram, é uma ação, né? Dançou aquela contradança e mais outras. Dançaram, no caso, predicado verbal. Nascer, predicado verbal, chegou, muitas paixões chegaram. Quem chega, chega a algum lugar, né? Verbo intransitivo, então, predicado verbal. E na D, predicado verbal, despediu nos aqui. Então, quem se despediu de alguém, se despediu de nós, né? Então, aqui eu tenho predicado verbal. Sexta questão é dizer o núcleo do predicado e classificar o predicado verbal nominal. Na letra A é nominal, porque o verbo era, que é o verbo de ligação, e caixeiro viajante é o predicativo do sujeito. A D, Marina vestiu a capa de Leôncio. Predicado verbal, olha uma ação aí, ó. Então, o núcleo vai ser o verbo. C, o velho funcionário do hotel parecia seguro. Ele é seguro, ele era seguro, né? Ele aparentava. Então, no caso, parecia seguro, é como se fosse, ele fosse seguro. Então, aí eu tenho indiretamente o verbo ser. Por isso que é um predicado nominal. Ah, professora, mas o predicado nominal tem que aparecer o verbo ser ou estar? Nem sempre. Nesse caso aqui, ó, parecia, ele está no sentido de dizer que ele é seguro, que ele era seguro, né? Você vê que o era, parecia estar praticamente no mesmo sentido do verbo ser. Por isso que é predicado nominal. Tem que prestar atenção nisso. Vamos ver outras questões.
Sétima questão, a primeira oração, ele se abaixou rapidamente. Viu que aqui eu disse que a vírgula ia ajudar, né? Sujeito simples ele. Meu predicado é verbal, porque quem se abaixa é uma ação, né? Verbo intransitivo. Rapidamente é o modo como ele se abaixou, não tem nada a ver com objeto. A2. Oração 2. Pegou a chave do chão. Quem foi que pegou a chave do chão? Ele. É um sujeito oculto, né? Sujeito elíptico. Que ele não aparece na frase aí, mas eu sei que é ele. Predicado verbal. Pegou a chave do chão. Foi uma ação dele, né? Oração 3. Ia estendeu a sua dona. Estendeu também é uma ação. Quem que estendeu ele? A mesma coisa da oração 2. O sujeito não aparece. Ele é oculto ou elíptico. Predicado verbal, estendeu a sua dona. Na B, a fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação. A fofoca é cultivada é uma oração. A primeira oração. Então, fofoca é sujeito. Olha aí, ó. Predicado nominal. Então, verbo de ligação, né? Predicado nominal. É cultivada. Como se fosse uma obrigação. O sujeito elíptico, eu falei da fofoca, como se ela fosse uma obrigação, a fofoca, né? Então, o sujeito elíptico ou oculto, predicado é nominal, como se fosse uma obrigação, fosse, né? O passado, verbo ser. Oração 3, como se representasse um dever cívico. Então, sujeito elíptico, a fofoca. Predicado verbal, como se representasse um dever cívico. Então, representar, quem representa, representa algo. Então, tem um verbo transitivo direto, então meu predicado vai ser verbal. Então, relembrando aí, recapitulando, predicado verbal indica uma ação, um acontecimento, né? O verbo vai indicar isso. Um desejo ou uma atividade mental realizada pelo sujeito também, fenômeno da natureza. E o núcleo sempre vai ser o verbo, porque a gente disse que são os verbos nocionais. Os gatos afiam as unhas. Afiar é uma ação, né? Então, no caso, afiar vai ser o núcleo do meu predicado verbal. Qual é o predicado verbal? Afiam as unhas. Predicado nominal, ele vai vir com o verbo não nocional, que é um verbo que expressa estado, um atributo ou uma característica ao sujeito. Os gatos são animais domésticos, olha aí, são. O verbo ser e o verbo estar geralmente são verbos de ligações. Animais domésticos vai ser o predicativo do sujeito, que no caso é gatos. Exercício de revisão. Então aqui, ó, mamãe, eu não gosto de abóbora. Gostar, eu tenho verbo gostar. Já provou? Provar, olha aí. Então todos esses dois são verbos nocionais. Não tem verbo ser ou verbo estar. Então a resposta correta é nocionais, na A. Na B, todos os verbos que apresentam na tirinha funcionam como núcleo dos seus predicados, dos seus predicativos. Por isso são classificados como nocionais. Tá? É a justificativa. Na 2, na oração a seguir, circule o núcleo do predicado e em seguida classifique o predicado. Então, se eu sei que o meu predicado é verbal, o meu núcleo vai ser o verbo. Se o meu predicado for nominal, o meu núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Tenho que perceber isso toda vez. Então, na letra A, o homem abriu a janela. Abriu já é uma ação, predicado verbal. Então, se é um predicado verbal, o verbo vai ser o núcleo, caso abriu. Na B, no meio da noite ouvimos os barulhos dos gatos. Ouvir, né? Olha aí, predicado verbal. Ouvimos vai ser o núcleo. A turma era comportada. Olha o aí, ó. Era. Verbo ser aí, ó. Então, aí eu tenho um verbo de ligação. Comportado vai ser a característica da turma. Ou seja, eu tenho um predicado nominal aí. Na D, o juiz ouviu as testemunhas atentamente. Predicado verbal. Né? Uma atitude do sujeito. E aí ouviu vai ser o núcleo. Terceira questão.
Identifique o sujeito predicado, tipo de verbo nocional ou nocional e o tipo de predicado da frase. Domingo é dia de jogo do Brasil. Olha que interessante eu tenho aqui para analisar. Meu sujeito vai ser domingo. O meu predicado é dia de jogo do Brasil. Olha o é aí, ó. O é já me diz muita coisa. Então eu tenho um tipo de verbo não nocional, um verbo de ligação. O verbo de ligação é que é o verbo não nocional, tá? E o núcleo do predicado, toda vez que eu tenho o verbo nocional, não nocional, eu vou ter o predicado nominal. E eu vou ter o predicativo. Então, dia, no caso, vai ser o predicativo do sujeito. Domingo. E o meu predicado vai ser nominal. Na 4, eu vou ver a sequência correta, né? Então, na A, o paciente estava revoltado. Olha o verbo estar aí, ó. Verbal não vai ser. A não ser se ele estivesse em casa, né? Mas eu estou falando, ele estava revoltado. Olha revoltado aí a característica dele. Então, a 1 é predicado nominal. Então, vai ficar entre a B e a C, ó. A mulher encontrou os seus amigos. Quem encontrou, encontrou alguém. É um verbo transitivo direto, predicado verbal. Então, eu já sei que é a B, ó. Nominal, verbal e nominal. Por que que a 3 é nominal? A mãe ficou aflita, olha aí. Ela está aflita, ela ficou. Olha aí o verbo de ligação de novo. E aflita é a característica da mãe. Quinta questão, a modelo é poliglota. Então, olha o é aí, ó. Verbo de ligação. Então, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Poliglota é o predicativo do sujeito. Tá? Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, coloquem lá no nosso mural, tá? Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa. Boa tarde.